Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui presente para esse episódio que vai ser sensacional. Você que está chegando agora aqui no canal, já peço encarecidamente que você clique aqui no botão inscrever-se, vem fazer parte dessa grande família. Você que é de casa, já sabe o que você tem que fazer, é lição de casa. Deixar seu like, compartilhar o nosso conteúdo para mais uma pessoa, comentar o que você tem achado dos conteúdos, desse episódio sensacional aqui que você vai ouvir no decorrer. Fica aqui com a gente, participe até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e muito edificado. Gente, hoje nós vamos bater um papo sobre ficção, fantasia, histórias infantis, porém embasado em um princípio maravilhoso, fantástico, extraordinário, que é as escrituras, teologia. E para bater esse papo, eu tô aqui com ele, Paulo Debs. Que honra te receber aqui, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Gente, prazer estar aqui. A viagem foi um pouquinho longa, né? Longa, cara, quase 3 horas para me chegar aqui, gente. Mas fui convocado e estou aqui. Muito bom. Então vamos bater esse papo aí. Eu acredito que vai ser muito legal, porque é uma paixão da minha vida, né? E compartilhar paixões. É maravilhoso. É um prazer muito grande. Eu tava falando pro Marcos, né? Eu falei, pô, Marcos, o cara que vai vir aí, mano, é um cara que eu acompanho, é um cara que eu já admiro. É uma das pessoas que me inspira de alguma forma. Eu ouvi seu podcast no Dizoscope, cara, me deu aquele gás. Eu falei pra você que eu tô trabalhando também, né? Sim. Em uma história de ficção pra minha filha. E, cara, ter pessoas assim no Brasil que nos inspiram dessa forma, porque nós temos algumas referências, né, Paulo, de fora, nós temos o C.S. Lewis, nós temos John Bunyan, nós temos alguns caras que revolucionou essa questão de misturar história, fantasia e teologia. Verdade. O próprio Tolkien, por mais que ele nunca gostou muito dessas alegorias, mas você vê ali nas suas obras de forma muito clara, né, princípios e beleza do evangelho. Mas, poxa, ter pessoas boas como o senhor, a própria Sara, algumas pessoas que eu tenho acompanhado, é muito bom. E, poxa, de verdade, é um prazer mesmo estar aqui recebendo o senhor. De verdade. Uma honra também estar aqui, Marcelo. Obrigado já pelo convite. E vamos ver o que a gente pode conversar, né? Bora lá. Mas, ó, antes de nós entrarmos na conversa aqui, pra conversa ficar boa, tá aqui a esposa do Paulo também acompanhando ele, pra conversa ficar boa, já vamos começar com um presente, né? Opa. Eu acho que é bom, né? Um presentinho assim logo no comecinho da conversa. Olha só. Ó, primeira coisa que eu queria te presentear é com esse livro aqui, que é o livro que eu escrevi com o tema Reconciliados, onde eu falo da temática central das escrituras, que é a reconciliação entre Deus e os homens através do sangue de Jesus. Muito bom. Eu costumo definir que reconciliação é o sangue de Jesus costurando o rompimento entre o homem e Deus. É verdade. Então tá aqui essa obra. Sim, que o Senhor já gostei deu. da capa, né? Pelo design. Inclusive, quem fez essa capa é a galera que eu fui buscar seu presente ontem, ó. Coletivo Emaús. Já ouviu falar da Coletivo Emaús? O senhor ainda não ouviu falar? Eu tava lendo agora aqui, vi assim essas estampas na bolsa. Poxa, eu já vi gostei. alguma coisa assim. Já. Olha só, isso aqui é a Coletivo Emaús. Eu queria que o senhor abrisse esse presente, porque quem fez a capa desse livro é a mesma galera da Emaús. Então... E eles são artistas. Sim. Abre aí, vê se o senhor vai gostar. Já gostei da cor. Olha aí. Muito bom. Olha a parte de trás. Ai, olha, uma ilustração já me conquistou. Ilustração pro ilustrador, né? Aí fica fácil de gostar, já né? Me conquistou de cara. Muito bom, né? Muito bem feito. Mostra pra essa câmera aqui pra galera ver essa estampa animal da galera da Coletiva Emaús. Agora me diga, você como pastor, traduz aqui. Olha só, cara, eu sei que aqui é os discípulos no caminho de Emaús, mas essa fala hebraica aí a gente ia ter que dar uma pesquisada mesmo. Certo. O caminho de Emaús, os discípulos. E aí aqui contando um pouquinho dos milagres, né, que Jesus fez. Coisa uma linda. Contação de histórias, né? Muito você bom. Com essa estampa aqui, você conta uma história. Pronto, é isso aí. Né? As pessoas se interessam, né, em querer saber o que está sendo contado. Combinação perfeita. Esse azul, um azul muito bom. Combinou demais. Ai, olha que detalhe lindo. É, estampona Coletiva Emaús, etiqueta. Show. E ó, você que tá aí do outro lado, você viu essa estampa, essa camiseta linda e você quer adquirir a sua, aqui na descrição tem o link da Coletiva Emaús para você conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. E ó, mais do que vender camisetas estilosas,
Cara, a Coletiva Emaús é uma loja missionária. Uma grande porcentagem do valor arrecadado com as vendas das camisetas são são enviados para missões mesmo. Os missionários que estão ali no campo de batalha, esses guerreiros que estão na linha de frente. A Emaús está sempre envolvida com a obra missionária. Então você compra a camiseta, cara, um produto de extrema qualidade e você ainda abençoa outras vidas. Se você usar o cupom METANOIA15, você tem 15 de desconto. Mas Marcelo, eu sou do outro lado do mundo. Ela envia para você. Pode ficar tranquilo, para qualquer lugar do mundo, a Emaús está enviando os produtos dela. Então, ó, clica aqui na descrição, no link da Emaús e seja abençoado com as camisetas e abençoe outras pessoas, ok? Então, gostou do presente, Paulo? Começamos bem. Isso aqui lembra a pintura lá da Capela Sistina, né? Cara, real, né? Sim. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de Michelangelo ali, conectando, né? O homem e Deus. Obrigado. Muito bom. Maravilha. Paulo, então vamos lá. Eu sei que a proposta nossa aqui é falar um pouquinho sobre histórias, sobre fantasia, sobre teologia também, mas eu queria dar uma introdução pra galera, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que o evangelho te alcançou, quando que você se rendeu a Jesus, você já vem de um berço evangélico, como nós falamos aqui no Brasil? Não, como é que é essa questão? Não, sim, eu nasci num lar já cristão. O meu pai era presbítero, foi no seio ali presbiteriano, no Rio de Janeiro. A igreja está lá até hoje. Olha só. A Igreja Presbiteriana Independente, segunda igreja presbiteriana independente lá do Rio, fica Cascadura, um bairro lá do Rio. E tem, quando você passa ali próximo, na rua próxima, você vê a torre da igreja. Aquela torre da igreja tem um quartinho lá em cima. Ali o professor Walter nos catequizou ali com a palavra de Deus, e os presbiterianos, eles trabalham bem nessa questão bíblica, né? E ali foi que eu comecei a sentir o cheirinho do estudo bíblico, das páginas da Bíblia, né? E em casa nós tínhamos também o culto doméstico, tinha uma mesona lá na copa lá de casa, a gente sentava ali. O meu pai ainda podia falar um pouco, porque eu comentei num outro episódio de que a minha família foi acometida de uma doença degenerativa, pegou meu pai, vários irmãos meus e tios, devastadora mesmo. Então, enquanto meu pai ainda podia falar e se sustentar, ele conduzia o culto doméstico. Lá em casa acabou se tornando um ponto de evangelismo também. A gente abria o portão, o povo entrava, botava as cadeiras no quintal, o meu pai ainda podia estar presente. Então, eu cresci respirando a palavra de Deus, sabe? Antes de dormir, minha mãe lendo lá. Mas vivi todo essa experiência de uma família cristã, os exemplos, testemunhos do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Então eu cresci bem amparado nesse sentido espiritual, sabe? Isso marcou a minha vida. Imagino. Profundamente, né? Desde criança. E somado a isso, eu soltava a minha imaginação, brincando no quintal lá de casa, o muro lá de casa se transformava numa muralha, numa montanha que a gente tinha que escalar. A velha árvore lá da minha casa já foi cortada, subia nela, pendurava nos galhos. Então, tudo que podia ali ao meu redor, a gente transformava no lúdico, na brincadeira. Apesar da dureza da doença, né, vendo cada vez meu pai, a doença consumindo ele, que também tomou uma parte da minha vida, da minha adolescência, da minha juventude, cuidando dele. Antes de bater uma bolinha, os colegas me chamando, peraí, terminava de fazer a barba dele, deixava ele bonitinho para depois ir bater bola com o pessoal, né? Ou até mesmo dar um banho nele, né? Então, isso daí fez parte da minha vida.
E moldou em mim um espírito muito de servir. Eu gosto muito de servir, sabe? Eu não sei estar num restaurante ou numa coisa assim que eu... Vem cá, eu posso... Onde que eu levo o prato? Eu não sei. Eu sempre fico assim, sem jeito de deixar tudo ali para vir alguém retirar, sabe? Lá em casa, minha esposa sabe, eu tô sempre lavando louça. Eu tenho esse negócio. Aí é bom lá, a esposa falou, isso é bom. E alguns livros saíram de inspiração lavando louça. Lavando louça, quando tá tomando banho, sempre vem, né? Sim, não para, a cabeça não para. Mas tudo acabou assim, fazendo um alicerce, né, uma fundação para o que Deus preparou na minha vida no futuro, sabe? Sim. Então, eu já inicio falando assim, é muito importante a infância de uma criança. Tudo que ela vive ali na infância marca muito. Acredito. Os exemplos que um pai ou uma mãe deixa, você acha que pode ser uma coisa irrelevante, mas é uma fundação. Eu construí a casa onde nós moramos. Eu fiz até a maquetezinha da casa e tudo mais. E como eu trabalhei também numa área de engenharia, como desenhista projetista, aí eu fiz o desenho lá de casa e tudo mais. Mas na hora da construção, você via isso. A fundação, cara, é a principal coisa. Você ter um gasto, bem gasto é na fundação. Real. Não é no acabamento. Real. Sabe? Tinha porcelanatos naquela época, caríssimo. Então eu botei um piso resistente, mas simples. Eu investi numa fundação da casa, tanto que não tem rachadura, não tem comprometimento algum nesse sentido. E um detalhe da fundação que parece mínimo, ele consome muito pouco do gasto de uma construção, mas que vai te evitar a dor de cabeça para o resto da vida, é a impermeabilização. É o produto que depois você passa na fundação para a água não penetrar. A água é uma amiga na construção, ela precisa para fazer a massa e tudo mais. Depois ela se torna uma inimiga. Cara, real. Ela é uma inimiga de uma edificação. Então, essa impermeabilização, você gastar bem com produto para impermeabilizar toda essa fundação que você fez, é muito importante. Então, na vida da criança, essa impermeabilização. Uau. É coisa mínima, parece. O que eu falo que é essa impermeabilização? É um mínimo de um tempo que você dá atenção para o teu filho. Meu Deus. Estou falando mínimo. Eu coloco até assim, como se fosse um dízimo do teu tempo. Quanto é 24 horas? Pega aí 10% disso. Chegou do trabalho, para tudo. Não pega o celular, não. Não liga a televisão agora, não. Aí, meu filho, vem aqui, vamos conversar. Como é que foi seu dia? Eu até faço um link com Salmo. Ai, meu Deus, sempre me foge, não sei se é o 96, 92. Ensina-me a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu entendo do contar ao contar, é relatar. Muita gente fica na parte cronológica, já passou tanto tempo da minha vida. Geralmente leem isso em aniversário, né? Não é verdade, cara. Eu entendo, assim, pela cabeça do judeu que gosta de sempre contar as coisas. Tudo tem um ritual que ele gosta de pontuar as coisas. Eu imagino isso que Deus quis nos falar, é contar. Para tudo. Meu filho, como é que foi seu dia? Sabe como é que aconteceu hoje? É uma contação. O que isso vai resultar? Coração sábio. O que é a sabedoria da vida? Depois desse tempo de vida todo, aí eu falo assim, para mim é você saber o tempo das coisas. É você saber pontuar a vida. A pontuação correta das coisas. Adquirir sabedoria é isso. É conversar com o outro. O pouquinho que a gente conversar aqui, você vai me passar sabedoria. Sim. E talvez eu fale alguma coisa assim também aqui, que também posso te agregar. Com certeza. Um pouquinho de sabedoria na vida. E a gente vai assim. É como duas pessoas, um vem com um pão salgado, o outro vem com um pão doce. Aí a gente se encontra no meio do caminho. E aí? Ei, tudo bem? Tudo bem? Tchau, hein? Cada um vai embora com um pão doce e um pão salgado? Não.
Tira um pedaço do teu pão salgado, dá para ele e tira um pedaço do pão doce. Você volta para casa com um pão salgado e um pedaço de pão doce também. Uau. Sabe? Essas diferenciações de sabores da vida. E isso se faz contando, se faz conversando, Sim. se faz se relacionando. Isso vai dando sabor da vida. Eu entendo assim, ó, é uma tradução minha, tá? É sabedoria, eu acho que é sabordoria. Né? Acho que o gourmet, você fala um tanto de gourmet, café gourmet, bolinho gourmet e tudo mais. Eu acho que a, a questão gourmet da vida é a sabedoria. É você saber sentir os sabores dos momentos da vida. Acredito. E um momento com um filho é um momento de sabor. Você vai conhecer seu filho, você vai poder falar algo ao coração do seu filho, transformador, mostrar caminhos. E somado a tudo isso, exemplos. Sim. Não pode faltar. Não adianta, meu filho, é aquele caminho que você tem que seguir. Tá, e ó, eu tô indo por aqui, tá bom? Não! Você tem que estar nesse caminho que você ensinar. E é interessante o senhor falar isso, né? Às vezes nós pensamos que o que nós falamos para eles não tem efeito, né? Lá em casa a gente tem uma cultura, né? De antes de dormir, porque durante o dia é meio corrido, mas à noite eu consigo ter mais um tempo para Eloá. E aí nós fazemos o nosso devocional junto. Por exemplo, agora a gente tá lendo o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E olha só que interessante isso aqui, cara. Eu fui falar um pouquinho para ela sobre ser discípulo. E aí eu comecei a falar, filha, ser discípulo de Jesus é andar como Jesus andou, é falar como Jesus falou, é pensar como Jesus pensou, é agir como Jesus agiu. E fui falando sobre as características dos discípulos, né? Do que é ser um discípulo. E ela ali e tal. E aí a gente sempre pensa assim, tá ouvindo, mas não tá descendo pro coração, né? A gente sempre tem esse pensamento. Essa conversa nem deve estar tão legal assim para ela. Passou, nós oramos, tal, tudo. Passou acho que uma semana, Paulo. Uma semana. Aí ela teve uma situação lá, um amiguinho da escola provocou ela e tal, e ela ficou triste e tal. Aí eu falei na brincadeira, obviamente que eu não ia fazer isso, né? Eu falei na brincadeira, eu falei assim, ó, fala pra ele que a próxima vez que ele mexer com você, vou dar um cascudinho na cabeça dele pra ele parar de fazer isso com você, de te deixar triste, porque você é minha princesa e tal, abracei ela. Falei na brincadeira. Ela parou assim, olhou pra mim e falou assim, pai, mas isso não é uma atitude de um discípulo de Jesus. Não, olha só. Ô Marcão, na goela, na lata. Não é à toa que o reino do céu já pertence a ele. Cara, eu tomei assim um susto, né? Aí ela falou, pai, porque é o que tá escrito nas escrituras. Viu? Nós temos que andar e agir como Jesus agiu, e Jesus não faria isso. É verdade. Aí eu olhei pra ela assim, aí eu ainda pensei em falar, não, filha, mas o pai tá brincando. Eu falei, não, filha, você tá certa. Tá certo. Nem de brincadeira o pai pode ficar te ensinando esse tipo de coisa e falando esse tipo de coisa. Você tá certo, papai errou. Fui negligente com as escrituras e tal. Vou pedir perdão pro Senhor. Então você percebe que parece que eles não estão te ouvindo, mas eles estão. Sim. Eles estão prestando atenção, tá descendo pro coração. Sim, a criança, ela é muito importante que o cérebro da criança, até os 6 anos de idade, ele se desenvolve 90%. Até os 6. Não sabia. Já 90%. Depois, até os 25, completa o restante, para se tornar um cérebro adulto, assim, um cérebro fisicamente, né? Por isso que a criança, ela absorve tudo, ela busca com muita intensidade os sentidos da vida, o cheiro, o toque. Ela quer já conhecer tudo, sabe? A gente vê assim, fazendo uma relação com a natureza, eu gosto muito de fazer relações com a natureza, que a natureza nos ensina demais para a nossa vida prática, né? Os animais, um filhotinho, ele já desenvolve rapidamente, né? Eu sei que Deus colocou esse chip neles, né? Vamos botar assim, do instinto, né? Eles sabem se virar. O cérebro deles talvez já se desenvolva rápido nesse sentido de sobrevivência, né? Então, a criança, a mesma coisa. Até os 6 anos, ele absorve o que vier pela frente. Então, isso passa para nós essa importância, esse cuidado e essa responsabilidade do que a gente, da criança que está nas nossas mãos, está sobre nós como tutores, o que nós temos ensinado, moldado, né?
porque é o que vai ficar. É isso aí. Vai ficar. É isso aí. E assim, Paulo, já entrando um pouquinho no tema, né, da nossa conversa, eu disse aqui na introdução que nós temos muitas referências e o termo ficção cristã se tornou um pouco mais popular para nós agora, mas nós temos autores cristãos que juntavam teologia com boas histórias, boas fantasias, mas alguém que nunca viu o termo, nunca ouviu falar, como que o senhor conseguiria explicar para essa pessoa? Pô, o que é uma ficção cristã? O que é uma história infantil bíblica? Como é que a pessoa pode entender um pouco sobre essa terminologia diferente? Porque a pessoa pode estranhar, ficção? Como assim ficção cristã, ficção com bíblia? Não tô entendendo. Como é que o senhor explica isso daí pra galera? Olha, Einstein falava assim, que a imaginação é mais importante que a inteligência. Sabe? Porque você primeiro imagina. Eu acho que uma das coisas que nós temos um pouquinho da divindade em nós, que nós somos onipresentes também. Muitas vezes nos colocamos como onipotentes, né? Nós temos isso de nós, mas uma questão assim, quer dizer, enganosamente a gente muitas vezes se coloca nessa posição. Mas tem um detalhe em nós assim que faz a gente realmente ser um pouquinho, experimentar um pouquinho de Deus, que é o espaço-tempo. Você consegue vencer isso com a sua mente. Tipo assim, memória é o passado. Você visita o passado com a memória. Você falando aí como é que eu lembrei da minha família, o cenário veio todinho na minha cabeça de novo, quando a gente sentava lá no culto doméstico, mas sentia até o cheiro da copa lá de casa. Memória. Sabe? Memórias afetivas, né? Faz até você chorar de saudade. Então, memória te leva ao passado. Pensamento é presente. É o momento aqui. Você está pensando, já está ali. É a memória RAM aqui que você está sendo usada. Tá. E a imaginação é futuro. Você visita o futuro com a imaginação. Por isso que a ficção, ela se acomoda bem na imaginação. Muito bom. Sabe? Por isso que o importante, principalmente para a criança, ela desenvolver a imaginação. Fazer ela sonhar. Há um engano grande de não permitir que as crianças leiam contos de fadas. Nossa, só de falar fadas, oh meu Deus, sabe? E não é. O que é fadas? Tolkien fala assim no livro dele, que é um ensaio, livro de fadas. As fadas só existem porque Deus criou as florestas. Então ele explica muito bem o que é fantasia. A fantasia, e Tolkien coloca como esse mundo que vivemos é o mundo básico. O mundo da fantasia é o mundo secundário. É o segundo mundo, que se apoia no mundo básico, o mundo criado por Deus. Todos os seres mitológicos, o que for que nós criarmos, ele está amparado, ele tem como suporte a criação de Deus. As fadas existem porque existem as florestas. A partir daí o homem criou seres para compor as histórias, mas alicerçadas, amparadas, tendo como suporte uma criação de Deus. Então, fantasia, nós somos apenas subcriadores. O Criador de todas as coisas, Deus, nos deu suporte para nós desenvolvermos a ficção. É um mundo paralelo. Ali, o céu pode ser verde. Verde da cor da grama que Deus criou. Ponto. Sempre está pautada no Criador, sabe? Né? A copa da árvore lá é azul. Azul da cor do céu que Deus criou. Sabe? A gente não consegue criar nada se não tiver o suporte divino. É uma graça comum, né, que Deus dá a nós, né? Da Vinci, né, criou tantas coisas, falam tanto dele, mas tudo tinha um suporte na observação da natureza. Tinha uma máquina voadora dele que era o movimento das asas de pássaros. Submarino,
como que o peixe transforma o hidrogênio em oxigênio ali para ele respirar. Tudo isso a natureza dá todo esse suporte. Eu estou morando no interior, né? Por isso foi uma viagem, né, para chegar aqui. Mas é uma delícia, fala a verdade, cara. E lá onde eu moro, a minha ida para o interior foi marcante nisso daí. Uma das coisas, logo que chegamos no interior, lá o que nos incomodava era barulho de pássaro. Tanto passarinho cantando, falei que a gente acordava cedo ouvindo os passarinhos. Sim. E nós plantamos lá no nosso pequeno quintal de 1000 metros, né? Compramos um terreno, nem existe mais terrenos desse tamanho. Plantei umas árvorezinhas que hoje elas estão enormes. Nossa, cara. Umas palmeiras lá. Que louco. Era um caule tão fininho, agora tá grosso lá, assim. E eu fiquei observando, depois de 10 anos certinho, elas começaram a frutificar. E falam que depois de 10 anos você praticando bem aquilo que você quer que torne a sua profissão, você se torna um profissional. Então, a natureza, ela dita muita coisa para nós, né? Então, na ficção, ela tem um papel muito importante, toda essa criação de Deus. Ela nos ensina e nos conduz nos enredos das nossas histórias. Senhor dos Anéis, a natureza está presente. O que dirá de C.S. Lewis, né, com as famosas crônicas de Nárnia. E tudo permeado de simbolismos. Uhum. Isso daí que eu acho, permita o termo, a magia da coisa. Magia da coisa. Sabe? O encantamento da coisa. Você colocar o simbolismo certo no elemento que você está usando na história. Uhum. Porque você está moldando o leitor, que é uma criança, se você está focando para a criança. Então, uma bruxa, um dragão, um ogro, eles têm um papel de mal. Uhum. Eles têm a representatividade do mal. Uhum. E é importante você colocar os personagens certos na sua história. Chapeuzinho Vermelho, lobo mau. Uhum. Ele todo tempo estava querendo enganar Chapeuzinho Vermelho. No final morre, né? Morre assim, algumas versões o caçador abre a barriga dele, põe pedras ali, enfim, ele se dá mal. Provérbios diz que o caminho do violento é caminho de morte. Não é um caminho. O caminho do violento ele pode se dar bem. Nunca Provérbios coloca um relativismo. É polar. O ensinamento da criança é polar. Depois, quando cresce, a gente vai ver que pode ter algumas transformações, pode ter alguns desdobramentos, né? E a história tem um outro final. Mas o mundo ele tem pregado isso, né? Esse relativismo, mas para a criança. Cara, real. Que daí você forma um ser assim que não vai ter uma base, uma convicção. Vai ser um alicerce ali líquido, né? Maleável e que não sei o que poderá se tornar uma criança no futuro. Nossos jovens, sabe? A forma que eles estão pensando. Não estou querendo reprimir liberdade de pensamento, nada disso. Todo mundo é livre. Mas você precisa ter uma conduta, um princípio, uma ordem, sabe? E é isso que a gente pensa para as crianças. E eu acredito assim também, Paulo. Na ficção, né? Com a ficção. E assim, ainda dentro do tema, é importante nós, como cristãos, deixarmos estabelecido através das histórias que o mal é mal e o bom é bom. Sim. Porque, igual você falou, hoje em dia nós estamos numa pós-modernidade. Cara, eu tomei um susto esses tempos atrás mesmo. Eu li o clássico Mágico de Oz pra minha Eloazinha e fui assistir um filme que lançaram do Mágico de Oz. Sim. E tem a bruxa, tem a princesa. No final de tudo, cara, você fica com dó da bruxa. Você vai falar, agora eu entendi porque ela é bruxa. Sim. Por isso que ela mata as pessoas. Sim. Justificando o mal, né? Por isso que ela tá fazendo. Então ela não é tão mal assim. Se fosse eu também ia fazer a mesma coisa. Então você vê essa pós-modernidade tentando mudar alguns conceitos que sempre foi muito bem estabelecidos no passado, mas tentando gerar esse relativismo de ver por esses olhos. Não, o mal é mal assim, mas olha por isso aqui. E claro, nós precisamos ter essa compaixão e entender alguns atos
de maldade das pessoas, mas isso não isenta ela de suas punições. Sim. Você vai olhar com misericórdia, porque Deus olhou para nós, homens maus, nos salvou, Sim. nos curou, nos deu a salvação, mas nós colhemos o fruto da nossa maldade. Sim. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós nos entristecemos, nós nos desesperamos, então nós somos salvos. Sim. Deus nos salvou por sua infinita graça e misericórdia. Mas a nossa maldade nos trouxe frutos que nós colhemos desses frutos. Sim. Mas é o que o senhor falou. Esse relativismo, essa pós-modernidade, pegar uma história, cara, que sempre deixou definido. Isso aqui é mal Sim. e isso aqui é bom. Mas agora ela faz a criança olhar e dizer assim, não, peraí, meu pai contou essa história pra mim, mas ó, a bruxa não é tão mal assim. Tadinha Sim, dela. é. Então, cara, isso é muito perigoso, né, Paulo? Então, o uso da fantasia com... não pontuando, não colocando cada personagem com a sua atuação. O tabernáculo, ele foi... Tinham vários utensílios dentro do tabernáculo, né? A pia ali de bronze e tudo mais, todo o aparato ali do tabernáculo. Mas todos tinham significado. Eu parando para pensar assim, o tabernáculo é um livro de ficção, de fantasia, onde quando entrava o sacerdote ali, ou o povo, né, se tivesse aquela parte talvez que ficasse fora, assim, aquilo tem um significado. O bronze tinha um significado, os metais tinham um significado. Somos provados como a prata, né, no fogo. Então, Deus usa muito, e eu vejo essa parte literária de Deus, de ter nos deixado um livro, com todo o simbolismo correto para a gente entender como seres humanos. E nós carregamos isso, esse imaginário, na história da humanidade. O ouro é precioso, né? Mais do que o valor dele, tudo quando numa história infantil, quando é um palácio de ouro, você sabe que ali é o poder máximo. Sempre quando, a madeira remete a aconchego. São simbolismos da humanidade, que muitas vezes hoje querem mexer com isso. Mas isso faz parte dentro de nós. Lá onde a gente mora, a casinha que eu falei no início, que eu desenhei, projetei, ela é bem simples. Ela tem telhadinho, tem janelinha na frente, tem a porta da frente, tem uma varandinha. Tanto que quando no início passavam ali, você que mora lá na casa que parece de conto de fada? Olha só, sabe? cara. E a gente colocava uma cor bem forte. Para mim, casa tem que ter cor forte para o carteiro saber. Moro na casa azul, moro na casa amarela, nem aquela cor de pastel, não sei das cores. E ela gosta? Gosta. Gosta? Então, era uma casa amarelinha. Logo no início a gente pintou de amarelo, agora tá azul. Que legal, cara. Mas assim, as pessoas falam, por quê? Por causa do imaginário das pessoas. Fala para uma criança, desenha uma casa. É telhadinho, janelinha, portinha na frente. É em casa rosa, cara. Isso. Hoje, como são... Tem casas lá dentro sendo construídas que você tem uma lá que nem tem a porta na frente. Ela é toda lisa, uma janela, eu passo assim... Sabe? Não tem cara de casa, parece um consultório, parece coisa de advocacia. Porque não dá, cara. A gente carrega esse imaginário fantástico dentro de nós. E os contos de fadas, eles não abrem mão desse imaginário que as crianças carregam até hoje. Sim. Sabe? A casinha lá de João e Maria, a casinha toda de doce, mas é aquela casinha de madeira, base de madeira, tem lareira que leva a se sentar e a contar, ouvir histórias, sabe? Leva a brasa ali, né? O calor do coração. Então, todo esse arsenal do imaginário, muitas vezes hoje querem mudar. Querem transformar, não, esqueça isso. Isso é e não bobeira. Nós fomos construídos assim. A humanidade foi construída com esse imaginário. Sim. E temos que respeitar, faz parte da nossa história como humanos. E a Bíblia, ela respeita isso daí. Usa o imaginário, usa os elementos, os símbolos certos.
O Apocalipse é um livro de ficção ali, não é? São revelações com dragões. Muitas alegorias, né? Muitas alegorias, né? Muitos símbolos. Então eu fico impressionado com esse cuidado de Deus. Eu vou deixar um legado escrito para um ser que gosta disso. Histórias. Que gosta de histórias. Então, eu vou deixar um legado aqui que ele não vai reclamar. Tem história de guerra, tem o pequeno que derruba um gigante, Ixi, tem um mar que se abre, tem um rei que oprime o povo, tem outro que vem e liberta, tem um herói que vai morrer por todos, vai tudo dar isso sua própria vida. Né, para a redenção, né, cara? Sabe? Então, e tudo culminando para o momento principal do livro, né? Então você vê esse cuidado de Deus e aí nós, como subcriadores, temos a receita que Deus nos deixou. Muito bom. O Não próprio é? Cristo também com as parábolas, né? Você vê Jesus Então, usando ali parábola nem textos. gosto de falar, porque aquele momento ali é o Deus sentando no meio de nós, nos contando histórias, né? Cara, que coisa E a linda. sensibilidade de Jesus de contar histórias simples para falar de algo tão complexo e espiritual. O que é o reino dos céus? Na cabeça de um povo que reino era o reino romano ali, o Império Romano dominando. A história dos reis, rei bom, rei mau, rei de outros países que colocaram o povo de Israel em cativeiro. Essa é a ideia de rei para eles, de reino. Aí vem Jesus falando de um reino celeste, onde vai acolher a todos, não só judeus. Todos têm lugar nesse reino, sabe? Então, e essa sensibilidade de traduzir isso através de histórias muito simples, rede, pedra, casinha construída em cima da pedra, outra na areia. Olha, coisa infantil. Mas é a sensibilidade de Jesus, porque era um público infantil espiritualmente. Eles precisavam entender a partir daí. Depois veio Paulo com aquelas dosagens pesadas ali, que você tem que ler 10 vezes. O que ele quis dizer? Entendi. E quando Jesus dava... É tão interessante isso, né, o senhor falar, que Jesus ele vem ali com as parábolas, deixando tudo muito bem explicado. Quando ele pegava um pouquinho mais pesado, a galera falava, quê? Como assim? Não tô te entendendo. Como assim? Antes de Abraão você já existia? Como assim? Eu tenho que nascer de novo? Quando eles usavam a linguagem do reino mesmo... A coisa ficava... O pessoal, tipo, não tô entendendo o que você tá falando, cara. Isso mesmo. É demais. Como assim o seu corpo é comida e o seu sangue é bebida? Opa, peraí. Então Jesus era muito sensível de entender ali, né? Ele próprio se colocava no momento como o símbolo, né? Exato. Tudo que foi sinalizado no Velho Testamento, né? Desde lá do tabernáculo, a pia, tudo tipificava Jesus, Tipificação de Cristo, exatamente. Então agora ele se colocando como que ele tivesse a pia de bronze agora, olha o que é a purificação. Eu sou a purificação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água da vida. Antes estava na pia lá, agora eu sou a água, não é? Coisa linda. Então, ele falava isso. Lembra dos símbolos? Agora sou eu. Sou eu aqui. Né? Então, e o maravilhoso do momento de Jesus é quando ele chama as crianças, né? E agora é interessante no chamar as crianças, eu penso muito nisso daí, como Jesus satisfez a necessidade daquelas crianças ali naquele momento, né? Mulheres e crianças nem eram contadas, né? Tinha essa questão cultural. E Jesus, não. Não impeças. Quem estava impedindo? Adulto. Adulto estava se colocando na frente. Ei, peraí, eu estou vendo mestre. Fica aí na tua. Não impeça, deixa que eles venham. O quê? Aí eu fico imaginando essa cena. Eles indo, talvez até de cabeça alta, assim, viu? O mestre tá chamando, né? Dá para você imaginar. Aí senta todo mundo perto de Jesus. E Jesus, que top, cara. Não impeça, é deles o reino dos céus. Sabe? Então, isso daí recai em nós uma responsabilidade muito grande em que não impedir. Não impedir. Não impedir. A gente para pensar o que são esses impedimentos, né? É um tempo que você não dá para o seu filho. Você está impedindo
da palavra de Deus chegar a ele. É o desligar a televisão um pouco, desliga celular, É isso, dá Paulo. uma palavra, conversa, brinca. Eu sou muito lúdico, eu gosto muito de brincar. Sim. A minha linguagem de chegar às crianças é brincando. E assim, né, Paulo, Sabe? você tá tocando num ponto muito importante, cara. Você como um escritor, você como avô, que eu sei que você é avô, né? Eu vi lá no podcast de Jesus Cop. Aham. E assim, o quanto que o celular, as redes sociais têm roubado os pais dos filhos, cara. Assim, de um jeito absurdo. E às vezes os pais... Como a gente tem perdido essa questão de abrir um livro dentro de casa. A média de leitura no Brasil cada vez diminuindo mais, cara. Não é? Assim, é preocupante. Eu tava até brincando com um amigo meu, ele tava falando... Na verdade, o Tassos, pastor Tassos, ele postou um corte, né? Falando que a pessoa, quando ela vai comprar um livro, ela acha muito caro pagar R$30 num livro. Sim. Que é os livros de teologia costumam ser mais assim, os infantis eles são um pouco mais caros por conta das Sim. ilustrações. E aí a pessoa olha e fala, nossa, R$30, absurdo. É. Mas ela paga 60 conto num lanche sem reclamar. Sim. 70 num lanche sem reclamar. E aí ele tá falando, então, olha só, o que é mais importante pra sua vida? Você abrir um livro que, poxa, esse livro pode mudar a tua história, Sim. ou um lanche que você pode deixar de comer pra você comer seu arroz e feijão. Mas as pessoas preferem o lanche. O lanche não é caro, mas uma literatura é caro. Sim. Então olha como a mente do brasileiro pensa. E ele trazendo essa reflexão, tipo, poxa, nós cristãos somos responsáveis por resgatar e aumentar essa taxa de leitura, cara. É verdade. Eu vivi isso assim, ó, num evento que nós estávamos vendendo um livro e a gente coloca o nosso valor sempre em evento lá embaixo mesmo, sabe? Uhum. Foi um valor único. Quando a criança veio com o pai comprar o livro, eu falei o valor do livro, ela olhou e falou assim, pai, mais barato que um lanche. Saiu da boca da criança isso. Meu Deus. Pai, mais barato que um lanche. Sabe? Então, ela está atenta à realidade. Esse mundo tem mostrado 1001 encantamentos para emborrecê-la, principalmente deixar de ler, né? A criança, quando chega ali aos 10 anos, as pesquisas mostram que elas param de ler. Meu Deus. Uma que, algumas vezes, a escola impõe muitos livros ali para serem lidos, né? Aí, quando chega, dá um momento da vida, parece que ela não quer mais. E constatou-se de ser ali por volta de 10 anos de idade e tal. Então, por isso que, para mim, escrever para o nosso público brasileiro, criança, é um desafio. Escrever livro para criança é um desafio. É um desafio, cara. Eu exemplifico através de um acróstico do meu próprio nome, DEBS, D-E-B-S. Um livro ele tem que ser divertido, divertido. É um livro que dá vontade de ler. Muitos falam assim, Paulo, esse livro teu aqui já está caindo aos pedaços, porque toda hora meu filho quer voltar a ler esse livro. A Grande Viagem de Titus 4. Cadê? Olha a Grande Viagem de Titus 4. Eu amo coisas de espaço e tudo mais. Ah, é? Então, o Titus representa a minha própria vida e os encontros que ele tem no espaço. O livro estava cá todo quebrado já assim, maltratado. O meu filho toda hora quer ler essa história. Que legal. Eu falei, fala para ele ler outros livros e tal. Tá, então, tem que ser um livro divertido. Um livro que a criança se identifique com o personagem, um personagem bem construído, sabe? Onde ela se identifica com ele e segue a trajetória da vida dele ali, até uma transformação, Sim. que seja uma transformação que a própria criança pode viver, sabe? Esse livro Feliz Bela aqui, ó, cara D, eu falo de bullying. Uma mãe chegou para mim e falou assim, minha filha se identificou, Paulo, muito obrigado por esse livro. A minha filha se identificou muito com esse livro e ajudou ela com uma questão de bullying que ela estava vivendo. Uma outra escola falou que esse livro ajudou a acabar com o bullying na escola. Meu Deus. Então são testemunhos, sabe? Mas é o quê? É um livro divertido. Sim. Eu falo de um assunto complicado, bullying, mas de uma forma divertida, que pega a criança. O divertimento injeta no cérebro da criança prazer, através das dopaminas e tudo mais.
E é nessa portinha do prazer que você ensina. Eu sempre falo assim para os pais, né? Quando dá presente para filho, isso é natural, todo mundo dá presente, gosta. Alguns em excesso, né? Aham. Mas aproveita esse momento e fala para a criança o valor que foi aquilo ali, que custou trabalho, sabe? Então, naquele momento de prazer dela, ela entende um pouquinho sobre economia, sobre inteligência Se eu quiser ter financeira, algo, eu preciso sabe? economizar. Então, é você aproveitar momentos de prazer do seu filho e não ser aquela coisa impositiva. Mas assim, brinca. Meu filho, esse livro custa um pouquinho do salário do papai, mas ó, tá aí. Tá aí. Sabe? Esse Valoriza, né? presente, quer dizer, esse presente, né? Uhum. Para que a criança também não veja que é fácil, é um portal mágico que o presente aparece a hora que eu quero. E pronto. Sabe? Então eu vejo assim, o divertimento na vida da criança propicia o quê? Sensacional. A segunda letra, o E, o ensino. O ensino. Você, a partir daí, você pode ensinar a criança, passar valores, princípios, princípios da sua família. Ela carregar, minha família é assim, sabe? Antigamente, lá na Idade Média, tinha os brasões, né, que representavam os elementos da família. Um ramo de oliveira, porque eram plantadores de oliveira e tal. Tinha tudo isso, né? Cavalos, porque criavam cavalos. O brasão da família, né? Eu até proponho aqui, faça um brasão da sua família com seus filhos em casa. Uau. Faça algo lúdico assim, Que ideia legal. né? Desenha, meu filho, ó, vovô, seu avô era italiano e ele sustentou a nossa família com pão. Vamos botar o pão aqui, lembrando a origem da família, né? Que legal, cara. E agora o papai trabalha com isso, vamos botar isso. Você que gosta do que faz um brasão ali. Quem sabe pinta, faz bonitinho e põe pelo menos para aquele momento de vida, né? Depois pode até acrescentar mais coisa, um brasão. Que pode até ser uma ideia legal. Muito das legal. famílias desenvolverem, né? Eu vou colocar essa ideia em prática aí, não cara. É legal? Gostei. Faz uma camiseta com o brasão da família. Gostei. A tua família. Legal. Então, você ensina através do divertimento. E uma outra coisa que eu falei que eu sou lúdico é o brincar. Debs, né? D-E-B, de brincar. Um livro que brinca, que propõe brincadeiras de imaginação. Eu tenho livro de poesias que eu gosto de brincar com palavras. Então, esse brincar não pode faltar na vida da criança. O brincar faz parte do seu desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da imaginação. Como eu falei no início, o muro lá de casa era uma muralha, uma montanha que eu escalava, andava por cima dele. A árvore era um gigante que eu escalava também. Várias coisas lá de casa eu imaginava o que era, que eu tinha que pular de um lugar para o outro. Eu não aconselho a ninguém, mas tinha um telhado lá de casa para o outro, que era o meu desafio da minha vida, era pular de um para o outro. Tinha um colega meu de infância que pulava assim, eu falei, ainda vou pular. E um dia eu pulei, eu falei, ufa, venci meu medo. Não façam isso, tá? Mas na minha época foi como se tivesse vencido um gigante. Muito bom. Mas brincar. O brincar, eu caí de uma árvore já, numa goiabeira, mas foi o quê? Experimentando. Eu segurei num galho muito fraco, quebrou, eu caí. Falei, opa, na vida não se apoia em coisas fracas, assim. Tenta se segurar em coisas que vão te dar sustento, sabe? Trabalhos que vai te manter um sustento. E eu tenho isso na minha vida, o que pode me dar o sustento ali. Tanto que eu falei lá no outro podcast que eu fui militar, né? Eu vi um pouquinho dessa história. Então, isso foi um sustento para a minha vida. Eu já tinha uma família constituída. Até que surgiu eu sempre trago isso. Explica um pouquinho para a galera. Esse prêmio aqui, que foi o start na literatura infantil, mas paralelo à minha profissão como militar. Não, como eu assim? não larguei. Você ganhou essa medalha? Eu participei de um concurso de contos e poesias infantis, mandando uma poesia, Matilde a Lagosta Fofoqueira, que mais tarde se tornou o meu primeiro livro. Eu ia até perguntar para você falar um pouquinho do primeiro livro. E daí eu estava na minha profissão.
Eu não poderia largar tudo por um encantamento, você escritor. Eu tinha uma família com filhos, eu estava sustentando essa família. Sim. Sabe? Era o galho forte. Não vou cair da árvore. E isso que me sustentou e me sustenta até hoje. Me aposentei e paralelamente Deus foi consolidando essa minha trajetória como escritor, vivendo toda a problemática de um escritor infantil, na década de 90, sem redes sociais, sem nada, enclausurado numa vida de quartel, né, da caserna, que te consome 24 horas. Militar, eu estava parando para pensar, militar é uma profissão que é um verbo, né? Militar. Você está sempre militando. Cara, real. Né? Parei para pensar, não é engenheiro, aquele que trabalha no engenho, é engenheiro. Não, militar é um verbo que é 24 horas. Tanto que você é militar 24 horas. Qualquer momento pode ser chamado e tudo mais. Mas não impediu nada disso da minha imaginação. Que legal. Porque eu gosto de brincar. É. Eu sou lúdico. E eu brincava na vida né? militar. Ninguém imaginava, né? Um militar se tornar um escritor de livros infantis. Sim, eu era lúdico na vida militar. E na mesa, muitas vezes, falava de desenhos animados com o povo e tudo mais, e levava o povo a lembrar de desenhos antigos. Você era o cara que puxava a resenha dos desenhos antigos. Eu encontrava algumas iguais a mim, assim, também, né? Que tinham a arte dentro deles. Uhum. E isso amenizava um pouco, né? A Toda nossa dificuldade do trabalho, a vida, né? Militar, assim. Mas o brincar me ajudou muito. Eu carreguei isso dentro de mim. E me ajudou em todos os aspectos da vida e foi primordial na confecção de livros infantis. Imagina. Eu coloco essa pitada do brincar nos meus livros. Menino do Barril. Menino do Barril. Que se esconde dentro do barril, esse barril rola, tem todo um divertimento nesse livro, mas eu falo de um assunto super sério, medo da vida, um garoto que tem tanto medo das coisas ruins da vida que decidiu fazer o mundo dele dentro de um barril, privado, apertado, o que o medo faz conosco, até ele alcançar uma libertação. Cara, que legal. Mas tudo através do lúdico. E dentro tem umas imagens, umas ilustrações? Tem ilustrações, tem. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. E as ilustrações são todas você que faz, Paulo? Gente, eu sou enjoado, que para cada livro... Será que o homem é diferenciado, Marcão? Olha isso. Para cada livro eu faço um estilo, né? Cara, muito bom, mano. Eu mexi com praticamente todos os estilos clássicos, pintei a óleo, quadros, ganhei medalhas com quadros de exposição, aquarela, acrílico, guache, transitei por todas essas técnicas. Muito e hoje eu trabalho só no digital, mas não é que é mais fácil. O digital, para mim, é eu conseguir fazer nele o que eu faria na mão com uma técnica tradicional. Entendi. Então, o digital para mim só vale se ele alcançar o que eu faria se fosse uma técnica normal, né? Assim, antiga, tradicional. Um outro lúdico, o Zou da Zoe, uma menina que descobre que dentro dela tem um zoológico, são as suas emoções, né, seus sentimentos. Muito bom. E a cada bicho que ela sente uma emoção, ela se transforma no bicho, né? Começa ela se transformando numa onça. Meu Deus! Porque um menino fica importunando o cachorro, ela ama animais, né? E assim vai o livro, brincando, sendo lúdico. Acaba ela descobrindo que dentro dela tem um zoológico, precisa de um gerente para esse zoológico. Aí eu coloco um elemento que pode ser espiritual, que é esse bicho aqui, um papagaio. O papagaio fala igual a gente, é animal, né? Sim. Então ele faz esse link dos bichos de ficção dentro da menina, né? E propõe chamá-los para uma conversa. E aqui eu dou umas pitadinhas de inteligência emocional, o que ele falou para cada personagem. Aqui, ó, tem umas recomendações aqui, né? Legal, cara. Então, da onça, as né? emoções da criança. A onça, dona onça, quando estiver furiosa,
expresse sua raiva. Eu não estou falando para você não ter raiva, até a própria palavra de Deus, irai-vos, mas não pecais, né? Mas não querendo devorar os outros, sabe? Meu, genial, cara. Sabe? Então, Muito bom. é o lúdico, é o brincar. Muito bom. E aí o próprio pai vai conseguindo, né, tirar lições preciosas ali para ensinar. Eu não abro tudo, né? Assim, não tem uma Bíblia, a Bíblia é explícita. Como Jesus contou uma parábola e ali... Sim. Sabe? Então você, olha, meu filho, esse personagem que apareceu na história é o Espírito de Deus em nós, nos ajudando a nos equilibrar emocionalmente, nossos pensamentos, nossas emoções, sabe? Até porque nós cristãos não podemos ficar com essa mentalidade, não, só vou fazer isso aqui porque é para tocar esse público e somente esse público, né? Porque um livro como esse ajuda as crianças e muitas outras crianças que são de outras religiões, que são de as parábolas não eram assim, elas eram camuflagens. Quem estivesse passando ali, os doutores que iriam pegar Jesus, iam dizer, ele está contando mais uma das suas historinhas, deixa ele. Sabe? Era uma camuflagem também. Se ele fosse falar nitidamente que ele queria ali... Não ia dar tempo dele ministrar tudo que ele tinha, né? Indo contra ele. Ele foi pouquíssimas vezes contra ali, os doutores da lei já queriam pedir a cabeça dele. Falei, não, eu tenho um tempo. Então, e hoje a gente vivendo essas questões de cancelamento e todas essas coisas, que eu vejo como fossem doutores da lei hoje, né? É verdade. Não quero entrar nessas questões políticas, mas a gente vive... cercados disso, de você entrar em assuntos contundentes e daqui a pouco estão vindo contra você, quem vai atrapalhar o que... E Satanás morre de rir com isso, porque, estou anulando alguém que poderia estar falando do reino de Deus para as crianças, sabe? Então, você tem que ser muito esperto no mundo de hoje. Então, assim, eu faço essa literatura que é uma camuflagem, mas o pai cristão, o educador cristão, tem em mãos o material que ele pode exemplificar para a criança, usar como símbolos para falar do espiritual para ela. É isso que eu desejo. A Teia é um livro muito simples. Ele surgiu numa visita a uma escola onde uma professora falou assim, Paulo, você não tem nenhum livro que dá um apoio à alfabetização? Aí ela falando, eu ergui a cabeça assim e vi os desenhos de bichos que eles usam para alfabetizar. A aranha, borboleta, tal. Eu olhei assim, quando ela terminava de falar comigo, eu falei assim, eu já tenho o livro na cabeça. Aí eu cheguei em casa e é uma aranha solitária que decide tecer uma grande teia e a partir disso, eu dou destaque ao nome do bicho, dividido em sílabas, onde cada bicho vem e faz parte da teia, seguindo a ordem alfabética. Só que faltam aqui 3 letras que eu vou incluir, que na ocasião ainda não faziam parte do alfabeto. O K, W e o Y. Sim. Mas eles já vão participar dessa história daqui. Mas nem digo mais que é um apoio à alfabetização. É uma história que você Olha só, um pouquinho de pretensão. Jesus poderia ter contado: o reino dos céus é semelhante a uma aranha que teceu uma grande teia e capturou bichos de todas as raças, todos os tipos, todas as espécies. E depois, todos juntos, promoveram uma grande festa de alegria, celebrando o Criador. Meu Deus. Então, combina muito bem, até mesmo com uma parábola. Você pode falar isso, contar essa história, falando: olha, o reino dos céus é semelhante a isso. Jesus começou a tecer ali sozinho, mas daqui a pouco começou a vir tanta gente, e hoje olha o tamanho que é o reino de Deus, sabe? Então, são histórias infantis que você pode fazer essa ponte com o espiritual para a criança, sabe? É teologia pura que você pode passar para a criança, no entendimento dela. E o S, de divertimento, E, ensino, B, brincar. E o S é sonhar. Sonhar. Acho que uma literatura infantil não pode faltar o sonho, o fantástico, a fantasia. Eu faço uma analogia, assim, uma correlação com a Bíblia. A gente lendo a Bíblia assim cruamente, né, como muitos fazem, assim, o dilúvio foi um mito,
muitos falam, né? Aquilo não aconteceu, é todo um simbolismo ali. Muitos fatos bíblicos colocam como mitológico, não era isso que aconteceu e tal, mas a ciência já comprovou tudo, né? Mas Deus colocou uma questão para a gente crer em tudo isso, a fé. A fé. Fé rompe tudo, né? É a fé. Nós cremos na palavra de Deus pela fé. Senão a gente vai olhar como um livro recheado de mitologias, com fatos históricos também. Só mais um livro, né? Mais um livro, assim, da história da humanidade, mescla a história da humanidade com mitologia de um povo ali, hebreu. Mas não é. Porque a fé, o Espírito Santo em nós, promove em nós o crer na palavra de Deus, do jeitinho que ela é. Sim. Então, a fé para a criança no livro infantil é a fantasia. Ela acredita naquilo pela fantasia. O faz de conta, naquele momento, ela acredita que o personagem falou, que ele agiu de tal forma, que ela se identificou com o ratinho, enfim, com aquele personagem, ou até abominou aquele personagem mau ali, não quero ser igual a ele, né? Criar essa repulsa boa, né? Sim. Essa boa repulsa pelo mal. Tem um livro aqui, a gente falou tanto de parábolas, eu peguei as parábolas de Jesus e dei uma pitada de fantasia, eu coloquei animais interpretando. Deu bicho nas parábolas. Deu bicho nas parábolas. Mas não é só para brincar com bicho. Usando o bicho certo para a história certa. O do filho arrependido ou filho pródigo é urso, porque o urso gosta de abraçar. O abraço do urso. Então o pai urso, quando recebe o filho de volta, ele dá um abraço muito forte e gostoso, sabe? Que legal. O bom samaritano é um cachorro que é assaltado por cachorros, ignorado por cachorros, mas quem vem dar o amor que ele precisava e acolhimento é um gato. Nossa, então, cara. A gente pode brincar com a criança e falar, E aí, Marcão, olha... tá querendo ler uns livros de fantasia já, Marcão? Então, os judeus e os samaritanos eram como cães e gatos, se odiavam, sabe? Se odiavam, cara. Então, você vê assim, e para mostrar o poder do amor, né, como Jesus quis colocar ali, que transcende raça, questões culturais e religiosas. O amor praticado independe de tudo isso. Ele precisa ser praticado. Aí tem a ratinha que perde a dracma, sabe? Então eu uso o animal. Muito legal, cara. Eu sentia, essa história pega bem tal bicho. Eu usei como personagens, atores, como nas fábulas, né? Que La Fontaine usava os animais para interpretar as questões humanas. Então eu me aproprio disso, porque afinal de contas, como escritor, como produtor de livros infantis, e isso agora é para você que quer escrever livro infantil. Eu falo assim, escreva. Muitas vezes, eu não tenho jeito, eu não sei como. E a gente acaba entrando em nós uma síndrome, chamada síndrome do impostor. Sabe? Eu não sou capaz, não quero viver isso daí, eu vou ser um falso e tudo mais. Não. Você pode experimentar. E eu tenho um livro em casa chamado Roube como um Artista. A gente já ouviu falar, né? É muito bacana. Você vive roubando. O Kobe Bryant, o jogador de basquete que infelizmente morreu, ele passava horas treinando basquete. Assistia vídeos de Michael Jordan e os outros, Magic Johnson jogando, para aprender as jogadas do cara, como ele fazia. Só que cada um tem a sua anatomia, tem o seu jeito. Ele via técnica e adaptava ao jeito dele, sabe? E uma palavra do Kobe Bryant muito linda é isso daqui. Eu fazia isso em homenagem àqueles homens. Uau. Sabe? Eu faço isso em homenagem àqueles homens. Eles eram bons e mereciam alguém que continuasse
o legado deles. E eu faço isso não por mim. Eu faço isso pelo basquete. Sabe? Isso é muito poderoso. De você não se encantar pelo que você faz. Porque você não está fazendo isso por você. Eu penso muitas vezes assim, esse nome aí, Paulo Debs, ele foi construído por Deus. Eu tenho muito zelo por esse nome. No quartel eu era conhecido como Ney, que meu nome é Paulo Ney Debs. O Paulo Debs ficou conhecido no meio da literatura infantil. Então, hoje, esse personagem aí, o Paulo Debs, já virou referência, que na FEFIC 2 meninas vieram tirar fotos comigo, uma chorando, que eu me tornei referência para ela, e elas estavam ali com livros que elas escreveram. Uau! Meu Sabe? Deus, olha o impacto, né, que teve. Para você ver, a minha avó lia esse livro, a menina trouxe o livro já velhinho. Ela leu muito esse livro para mim e você é uma referência para mim. Eu autografei o livro depois dela, já com 20 e poucos anos. Eu sou chorão, o olho já tá enchendo de lágrima aqui. Então, eu vivi isso. Veio uma outra tirar foto comigo chorando, com 25 anos de idade. Eu escrevo há 27. Ela veio chorando assim, Paulo, eu queria tirar foto contigo e você é o meu escritor favorito, porque aquele livro ali, ela apontou o livro que a gente estava vendendo. Eu fui alfabetizada com aquele livro, de tanto que a minha mãe lia para mim. Que impacto, sabe? Né? A gente não faz ideia, mas não né, é por mim. Você nem faz ideia que isso poderia acontecer. Não é por também. Paulo, esse cara aí, eu sei diferenciar muito bem. É pela literatura infantil. É por Tolkien, é por C.S. Lewis, é por La Fontaine, é por Hans Christian Andersen, pelos irmãos Grimm, sabe? É por tantos outros aí que levaram muito a sério a literatura infantil e deixaram um marco, um legado para nós. Aí o que eu faço? E o meu conselho para você que quer escrever, roube de mim. Roube, como é que eu faço? Para você começar. Esse legado tem que continuar. Mas histórias infantis boas, com simbolismo. Histórias infantis que passem as mensagens de Deus, mas de uma forma que toque o imaginário da criança. Muitas vezes você não precisa revelar tudo, não. Uhum. Deixa o imaginário da criança trabalhar. Não subestime ela. Sabe? Ela vai ler os contos clássicos, eu acho muito importante para elas, mas livros com um cunho cristão também, com a mesma substância, a mesma essência de um conto clássico, mantendo a fantasia. É lindo. Só vai continuar a alimentar a criança. Eu falei numa outra ocasião, eu quero que ela sinta vontade de ler, para que depois tenha vontade de continuar a ler a Bíblia. É isso. Nós temos vivido um momento assim, tem os book talks, né? E eu estava vendo recentemente uma matéria que eles aparecem com bibliotecas de livros atrás. Geralmente são jovens. E grande parte, a crítica estava em cima disso. Cheios de livros, mas não lê nenhum. Lê só a sinopse e tá ali mostrando como se fosse um hábil leitor. Uhum. Cara, que porque doideira, não teve cultura de ler. Mas pegou agora essa coisa hype, da né? modernidade, que indica livro, lê algumas páginas, entende ali mais ou menos a história e passa um pouquinho e não leu nada. Tem uma que até mostra assim, poxa, podia ter pelo menos uma ilustração nesse livro, só palavra, isso cansa. Uma book talk, né, que está ali para incentivar a ler. Então, assim, eu não sou nada disso, eu não entro pouco em rede social, quase não apareço. Quando apareço é contando uma história ou falando de um lançamento, né, de um livro, mas o meu desejo é esse, de produzir uma literatura que seja o mel, que o meu nome Debs significa doce, na língua a minha família é de origem libanesa, e é um doce produzido a partir do romã.
Olha só. um xarope. E uma vez uma senhora falou muito bem: seu livro, Paulo, ele é o docinho, é o mel que as mulheres hebreias, quando estavam caminhando no deserto, passavam no bico do seio para a criança agarrar ali e chupar tudo que podia, Poder amamentar. porque não sabe se ia ter depois. Então, o teu livro, quando ela botou essa exemplificação, aí eu falei: poxa vida, bateu certinho. Porque é isso. É o gostinho, vontade de querer ler e pegar outro. Eu já estou escrevendo uns livros maiores. Eu tenho um livro até de 100 e poucas páginas, que é um livro-jogo, um RPG, que você entra na aventura, Cárdia. Ele é da editora Vida, um livro-jogo muito bacana. Ele é um pouquinho mais extenso, que também eu já ouvi de pais falando: meu filho não lia nada. Mas esse livro me impressionou, que ele leu do começo ao fim, porque você se envolve na história e se torna protagonista da história, porque você joga com o livro. Que legal, Tem cara. desafios, tem enigmas. E esse tá pra lançar? Não, já está lançado, faz tempo que eu tenho. Ah, tá. A editora Vida A editora tem Cárdia, o Resgate das Cárdia, o Virtudes Resgate das Perdidas. Virtudes Perdidas. Muito bacana. O que tá pra lançar é o maior, que você falou que é o de 100 e poucas páginas. Ou já lançou? Também Não, tá isso? tudo lançado. Já tá tudo lançado. Ah, O Semeador de Virtudes, que é a HQ, que lançou há pouco tempo. HQ foi um trabalho Foi, magnífico, né? Eu vi você falando um pouquinho lá no Dizoscope. Sim. Cara, deve ter sido uma experiência animal, assim, né, meu? Tá. Esse daqui, então, o Bem-aventurado, eu falo das bem-aventuranças de Jesus através de um cavaleiro muito prepotente, cheio de si, com a sua armadura reluzente, mas que não era feliz. E ele entra numa aventura que é proposta a ele. Em cada capítulo do livro, ele se depara com uma aventura. Nesse momento aqui, ele perdoa o pai dele. Ó. Tá vendo o emblema pela metade no escudo? Ele tirou a parte do pai da história da vida dele. Que louco! E nesse momento da história, esse artesão ele vai propor, eles vão reconstruir, tem um momento de perdão. Que isso, de reconstruir essa imagem, sabe? Então o simbolismo, e um menino, uma escola, uma professora, uma educadora me ligou: Paulo, tenho que te contar isso, o menino perdoou o pai depois que ele leu O Bem-aventurado, e ele pegou na biblioteca esse livro e ficou lendo. Ele era um menino que vivia triste, cabisbaixo, e vi que o semblante dele mudou depois que leu o livro. Então, eu acredito no poder de uma história infantil, do simbolismo infantil, da fantasia. Não subestime a criança. Deus age através da fantasia na vida da criança. Uma fantasia alicerçada em conhecimento bíblico. Não é escrever uma história de qualquer jeito, com diminutivos, com palavrinhas fofas, mas saber colocar bem as palavras, bem o simbolismo. E eu que ilustro, ainda o cuidado de ilustrar sem uma segunda intenção. É um policiamento completo. Imagino, sabe? Imagino. Eu, quando tenho uma ideia, passa por alguns crivos. Uma é a inspiração, ela tem a base no seu repertório de vida. Por isso que eu falei igual Kobe Bryant, ele adaptou o basquete à anatomia dele, ao jeito dele. Então tem as suas referências, o que você já viveu na vida, vai fazer parte de como você vai contar essa história. E das referências, aquilo que você vai roubar de referências. Opa, sim, eu gosto desse estilo de ilustração, como eu ilustro cada estilo para um livro, eu busco a referência, eu gosto desse estilo, me identifiquei, cai bem nessa obra. Então, para mim, o livro ele vai se apoiando nisso. Referências, repertório e o crivo espiritual. Sim. Se não está burlando alguma questão, dando a entender algo dúbio para a criança em relação espiritual, sabe? Ficção cristã, que eu tenho visto muitos entram em viagem no tempo e tudo mais. Eu tenho muito cuidado com isso, para não abrir brecha para outras vidas passadas, tá? Então, eu fico muito atento quanto a isso, para não dar margem para você entrar, sair dos teus limites e entrar em outro, porque o encantamento da fantasia leva você a fazer experimentos que já
tipo a literatura japonesa e tudo mais, é muito impregnada de shintoísmo, dessas questões espirituais, religiosas, para não descambar para um outro caminho, sabe? E depois você querer trazer de volta, mas você já deixou uma brecha. Era até uma pergunta que eu ia fazer para você, sabe? como Por você isso... tomar cuidado com essa linha, né? Sim, entre então, o fantasioso e o bíblico ali, era uma pergunta que eu ia fazer. então é isso daí, que de você manter, passar para o teu crivo espiritual, o teu repertório cristão. Sim. Que você já viveu, experiências com Deus, sabe? Então é isso que você vai colocar na tua obra. A obra reflete o artista, não tem como. Não tem como. Verdade. Nela vai, em todos eles aqui, tem alguma pitadinha minha nele, da minha vida, o foguete, Feliz Belo, os bullings. Quem é que não tinha um apelido na infância? Sabe? Bom. Então, todos eles têm a Sofia, ó, o Diário de um Dia da Mosca Sofia, é uma mosca que vive um dia, mas decide viver completamente diferente. Vira e mexe o tempo de vida, vem à minha cabeça, sabe? Principalmente eu que vivi essa questão de uma doença degenerativa, eu ficava contando assim, com que idade ela vai bater a minha porta. Deixa eu fazer o que eu posso pela minha vida, sabe? Até chegar à limitação. O Diário da Mosca Sofia tem um pouquinho de mim, sabe? De ver o tempo passar, o que eu estou fazendo com a minha vida. Então, tudo tem um pouco de mim e um pouco de todos, né? Muitos param para pensar nisso, né? O que eu estou fazendo da minha vida. Mafuá fala de organização de vida, uma ilha bagunçada, até que chega um personagem, vai botar ordem nessa ilha. Então, é organização de vida. Eu sou muito metódico, disciplinado, eu gosto de fazer as coisas quase que com toque. Eu não deixo virar toque. Mas gosto de deixar a coisinha organizada e tal. Tem um pouquinho de mim, Mafuá. Muito bom. E assim, ó, ele tá com um negócio aqui, galera, que ele trouxe, e eu queria que eu não sei o que é, tá? Ele tá com um bombril ali do lado dele. E eu fiquei curioso, que ele falou, eu trouxe isso aqui porque eu vou contar se der tempo eu vou contar uma história. Como eu não sou bobo nem nada, eu gosto de história, ele vai fazer algum negócio ali. Mas antes eu quero falar um pouquinho, cara, de um dos nossos patrocinadores, que é o Colégio Cristão Kairos. Nós estamos falando aqui sobre educação infantil. E o nosso podcast é patrocinado pelo Kairos. Hoje o Kairos está com 3 unidades, mas assim, ó, breve aí vai ter em tudo quanto é canto. Então, por enquanto, nós temos a unidade Suzano, temos a unidade Mogi e Alphaville. O melhor investimento que você pode fazer para o seu filho nesse momento, cara. Minha filha, Eloazinha, está estudando lá e é assim um absurdo o quanto ela evoluiu intelectualmente falando, né? Fora os princípios cristãos que são estabelecidos na criança, que é muito importante. O Colégio Cristão Kairos prepara o seu filho para o mercado de trabalho mesmo, para que ele se desenvolva. Sempre tem boas lições de casa para fazer. Assim, ó, é um avanço absurdo que o seu filho vai ter. E aqui na descrição tem o link para você clicar e ir direto para o Instagram do Kairos e você conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. Se vocês forem lá pelo link, chamar no direct e falar que foi pelo Metanoia, eles têm uma condição totalmente especial para vocês lá. Corre, tenho certeza que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Mas, Marcelo, antes, deixa eu dar uma palavrinha sobre esses livros aqui. A editora Vida tem feito um trabalho assim maravilhoso, né? Com as minhas obras, sempre foi minha parceira de longos anos. E recentemente lançamos o Livro das Virtudes Bíblicas. Lindíssimo. São histórias bíblicas selecionadas por virtudes. Então, o pai, o educador, pode abordar uma virtude com a criança, tendo como exemplo algumas passagens bíblicas selecionadas. Humildade. E vem uma sequência de histórias falando sobre humildade extraídas da Bíblia. Com um acabamento em luxo, muito lindo. Sensacional. Esse daqui também foi lançamento na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Eu tenho 2 livros com a editora Vida, que já são clássicos, é o Provérbios em Fábulas, 1 e o 2. E nessa edição de luxo, eles juntaram os 2 livros também,
que são pequenas fábulas com aplicação no livro de Provérbios. Esse é um livro que os pais também se cansam de ler para os seus filhos à noite. E qualquer idade, Paulo. Esse daqui... A fábula é para toda idade, todas elas... Qualquer coisa, você já pode colocar... Tem aplicação para a vida infantil, adulto. Sim. Antes de uma mensagem, se contar uma fábula. Então é bem propício esse livro aqui. E esse é um sonho meu de adolescente, como ilustrador, né? Também aficionado por história em quadrinho. Lancei aqui o Semeador de Virtudes, uma história em quadrinho de fantasia. É um povo que de geração em geração envia um missionário, um pregador da sua filosofia, né, dos seus ensinamentos. E esse aqui é o Ravel, que vai viver 3 aventuras, cada uma representando uma passagem da parábola do semeador de Jesus. Ele vai passar por um lugar que vai enfatizar os pássaros, as pedras e os espinhos. Cada um com simbolismo, né? Uma aplicação para nossas vidas. E a mensagem do livro principal é: continue a semear. Mesmo diante das dificuldades, o papel do semeador é semear. Então, essa é a mensagem desse livro. Pela Debs Editora, que ao longo dessa minha carreira como escritor, naturalmente surgiu o momento de eu iniciar a nossa própria editora, eu e minha esposa. E há 7 anos atrás, temos 20 títulos, esses títulos que mostrei aqui. Tem um clássico como O Pequeno Peregrino, foi lançado na época, em 2010, pela Mundo Cristão, ganhou um prêmio literário, e agora ele está com a Debs Editora, e outros mais, bilíngue, Fábulas para a Vida, né? Pequenas fábulas também, mas em português e inglês. E o mais novo lançamento, eu juntei as 3 paixões da minha vida: Bíblia, dinossauros e desenho, que são os Dinossábios. Vem nessa charmosa caixinha que vem um livro onde eu conto a história de dinossauros aqui. Eles são meros atores na minha história, né? Com uma aplicação também no livro de Provérbios, que eu amo, os ensinamentos de Provérbios. E a criança vai se deparar com os vários dinossauros de vários tipos aí, espécie, né? E acompanha um marcador muito bonitinho, um adesivo, um desenho para colorir, está na moda aí de colorir desenhos, né? Um bloco de desenhos e também um lápis, porque eu convido o povo, o leitor, o papai, a mamãe, todo mundo juntos na sala para pegar lápis e papel e focar neste QR Code aqui, que vai dar acesso a um vídeo onde eu vou ensinar a desenhar cada dinossauro do livro. Então, acessando esse QR Code, você vai ver o passo a passo. Então, é um momento de parar tudo, vamos desenhar. E quem sabe, é o meu desejo, despertar também na criança quem sabe, um novo ilustrador aí, né? Um artista que vai seguir a vida. Porque foi de criança que eu aprendi a desenhar e não parei mais. E faz parte da minha vida, da minha profissão. Né? Ah, muito bom, Paulo, muito bom, cara. E a gente vai deixar aqui, tá, Paulo, na descrição, gente, o link, tanto da sua editora, depois você me manda pelo WhatsApp, a gente coloca na descrição, quanto da vida também, pra galera que quiser adicionar tanto os lançamentos da vida, quanto da própria editora do Paulo aí. Tá muito bom. E aí, e o Bombril? Vamos lá, eu tô curioso com esse Bombril aí, rapaz. Pensava que você tinha esquecido. Não, esqueci não. Tá bom. Olha, eu gosto de contar histórias e faço até alguns workshops de contação de história, onde, através de um objeto muito simples, você pode contar uma história. E esse aqui, dizem que tem 1001 utilidades, hoje vai ter 1002 utilidades. Olha, isso aqui era uma brincadeira que meus irmãos faziam. E eu não esqueci. Viu como aquilo que você aprende e na infância você não esquece mais? E ele fazia isso aqui, o meu irmão transformava o Bombril, deixa eu ver aqui, num bichinho que
ele usava até para assustar muita gente, que ele amarrava num fiozinho de nylon e puxava na tipo calçada. Puxava lá na calçada. Esse tá bem gordinho, hein? Esse bombril tava caprichado. Deixa eu puxar aqui, ó, pronto. Que louco. Muito bom. Então, através desse rato daqui, ele assustava muita gente. Mas hoje, esse rato vai me ajudar a contar uma história. Essa história se passa numa fazenda. Acho que lá em Minas Gerais. Numa toca, numa fazenda lá de Minas, ficava um ratinho. E dali ele olhava tudo que se passava na fazenda. Os bichos lá no quintal. E também ficava de olho no fazendeiro. Um dia o fazendeiro chegou com um pacote na mão, bem grande. O ratinho olhou aquilo, já passou a língua nos beiços e ficou atento. Deve ser um delicioso queijo de Minas. Então vamos ver? Quando o fazendeiro abriu o pacote, ele tirou lá de dentro. Não foi um queijo de Minas, não. Foi uma ratoeira. Quando o ratinho olhou aquela ratoeira, correu um arrepio que foi da ponta do seu focinho até o final do seu rabinho. E ele ficou ali tremendo de medo. Mas ele teve uma ideia. Saiu ali pelo quintal da fazenda à procura de ajuda. Chegou até a dona Galinha e falou assim: Dona Galinha, a senhora com esse bico tão forte pode quebrar uma ratoeira desse tamanho que o fazendeiro comprou para me pegar? A galinha virou para o ratinho e falou assim: Có, 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 có. Eu sou galinha, não sou rato. Ratoeira é problema de rato, vai embora daqui. E o ratinho foi triste, atrás de outra ajuda. Um pouco mais à frente encontrou ele, rechonchudo, grandão, o senhor Leitão. Esse vai ajudar. E o ratinho chegou pro seu Leitão e falou de novo: seu Leitão, o senhor poderia ajudar grandão do jeito que é só rolar por cima para quebrar uma ratoeira desse tamanho que o fazendeiro comprou para me pegar? O Leitão olhou pro ratinho e falou assim: Ratoeira? O que eu tenho a ver com ratoeira? A ratoeira é problema seu, é problema de rato, vai embora daqui. E o ratinho foi embora mais triste ainda. Um pouco mais à frente, ele vê ela, grandona, toda malhada, mimosa, a vaca. E pediu ajuda a vaca. Essa vai ajudar sim. Dona Vaca, a senhora que é grande, com essas patas tão fortes, poderia quebrar uma ratoeira desse tamanho que o fazendeiro comprou para me pegar? A vaca virou para o rato e falou assim: Ratoeira? Ratoeira é problema de rato. Eu não tenho nada a ver com isso. Vai embora daqui. E o rato voltou para sua toca triste, encolhidinho de medo, e ficou ali, observando, com medo danado daquela ratoeira. Naquela noite, ouviu-se um barulho que ecoou por toda a fazenda. Tiplac! A ratoeira disparou, pegou alguém. Será que o ratinho? Não. Pegou uma cobra distraída que passava por ali. E mais distraído ainda, foi o fazendeiro que foi ver o que é e levou uma picada da cobra. E caiu doente na sua cama. Vendo o marido daquele jeito, a mulher preocupada falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Uma boa canja de galinha. Aí foi lá no quintal, pegou a dona galinha: vem cá, cocococó, vem cá, e zip! Transformou a galinha numa deliciosa canja para o seu marido. Mas o fazendeiro era bem conhecido e muito amado por sua família. E logo recebeu a visita de irmãos, primos, parentes, que encheu a fazenda ali. A mulher já ficou desesperada: eu tenho que fazer alguma coisa para alimentar a todos? Bom leitão assado. E foi lá no quintal: vem cá, seu leitão, ronque, 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 e zip! Fez um delicioso leitão assado e serviu a todos. Olha, mas não é que esse fazendeiro era muito famoso mesmo, bem conhecido. Acho que se candidatasse ele ganhava, hein?
E a fazenda encheu de gente para ver o homem. E a mulher, mais desesperada ainda, tem que fazer alguma coisa para servir a todos. Um delicioso churrasco. É o que eu vou fazer. Dona Vaca, vem cá, e zip! Fez um delicioso churrasco, serviu a todos. E assim foi. Passou um tempinho, o fazendeiro melhorou, ficou de pé. Ah, foi. E olha, não quis mais saber de ratoeira nenhuma naquela fazenda. E o ratinho ficou feliz da vida ali. Ah, se a dona Galinha, o senhor Leitão e a dona Vaca soubesse que problema de um é problema de todos. Outro dia, o fazendeiro chegou. Chegou com um pacote desse tamanho. O ratinho já ficou atento. Quando ele abriu, sabe o que tinha dentro? Um delicioso queijo de Minas. E o ratinho passou a língua nos beiços. Peraí. Sabe o que o ratinho falou para mim? Que essa história chegou ao fim. Muito Olha, bom! Marcelo, os veganos não gostam muito dessa história. Meu amigo, obrigado, cara. Que coisa linda. Mas o que fala, né, para nós, assim, eu acho que para a igreja, para todos, linda, né? O problema de um é problema de todos. Eu acho que é para ser assim, né? Nas igrejas, a dor de um é a dor de todos. O problema da criança é um problema de toda a família. O problema de um filho é problema de toda a família. O problema da educação, o problema da leitura é a falta de livros, é problema de todos, né? Como suprir essas necessidades? Eu acho que é a grande mensagem, a gente não ficar omisso, a gente atuar para que o problema de um seja o problema de todos. Uau, muito bom mesmo. Obrigado, Paulo, pela sua presença, cara. Marcelo. Foi um tempo preciosíssimo, de verdade. Obrigado. Espero nos encontrarmos muito aí. Assim que eu tiver a oportunidade também, vou estar pelas feiras aí. Nós vamos nos encontrar mais vezes em nome de Jesus. Amém. Quem sabe obrigado pela oportunidade. Com o meu livro lançado aí. Opa! Poder compartilhar com você. Quero ter um autografado. Com certeza vai ter. Obrigado, Marcelo. Paulo, a câmera é sua, fica à vontade. Fala alguma coisa aí que tá no teu coração, para pai, para mãe, para filho, para qualquer pessoa que vai ver isso. Olha, gente, a minha palavra final é o seguinte: leia. Leia com seu filho, porque ler, eu vou usar o próprio livro como um elemento aqui simbólico. Ler liberta. Ler nos liberta, principalmente a criança, liberta o pensamento, a imaginação, ela cresce, ela adquire nova visão da vida, desenvolve seu pensamento, seu cérebro, até seu senso crítico. Liberta até de alguns dogmas, algumas questões. Ler liberta. Ler indica, ensina. Mostra o caminho que ela deve andar. Então, tome muito cuidado com a literatura que você coloca à mão dos seus filhos, porque sempre estará ensinando alguma coisa. Não deixe o seu filho se criar. Alguém estará criando ele. Pode ser um livro, principalmente. Então, ler ensina. E ler, que é o R final, ler refugia. A leitura é um refúgio, é um acolhimento para a criança. Ela faz toda a diferença na vida da criança, nas suas necessidades, na sua consolação. Ler, o papel de um livro faz isso também. Ele é um refúgio, é uma casa onde ela pode entrar e se guardar deste mundo tão tenebroso, tão perigoso que está. Então, escolha muito bem a casinha onde ela vai se esconder, tá bom? Onde ela vai se refugiar e descansar. Então, essa é a minha mensagem final. Eu tenho uma frase minha. Eu prefiro escrever uma história simples a uma simples história. Então, eu não escrevo mais um livro só para ter mais um livro. Mesmo que ele seja simples. É Deus que tem, acima de tudo, colocado no meu coração a história. Eu sempre peço a Ele que me dê
a inspiração. E eu faço com toda a responsabilidade e vejo a criança como esse ser que precisa de todo cuidado e todo o amparo no seu desenvolvimento. E eu espero que meus livros continuem a fazer parte da vida dos leitores, construindo um ser humano melhor, um lar melhor, não que ele vá substituir ensinamento de pai nenhum, não desejo isso, mas que contribua, seja um parceiro e que contribua para um mundo melhor. Esse é o desejo, é o que me move, me conduz nesse trajeto da literatura infantil. Amém, meu amigo, amém. Mais uma vez, Paulo, obrigado, cara, pela sua presença aqui. Amém. Deus abençoe muito você, sua esposa, Amém. que o Espírito Santo possa te dar mais e mais capacidade, inspiração para você tocar aí as nossas crianças, as nossas gerações. Hoje nós falamos de Lewis, Tolkien e no futuro nós falaremos deles ainda. Isso. Mas como você disse, né? Você faz pela literatura. É que isso. no futuro nós possamos estar falando, poxa, teve um homem que era militar e que foi para cima, investiu na literatura e hoje a gente está aqui com a obra dele. Amém. Aprendendo tantas coisas lindas, novas e belas. Amém. Mais uma vez, obrigado, obrigado. Marcelo. Tamo Muito junto. obrigado. Você que ficou até aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para mais uma pessoa o que você achou dessa conversa, cara. Porque aqui foi muita preciosidade. E se você quiser adquirir os materiais do Paulo, aqui na descrição vai estar todos aí disponíveis para você. Valeu, Marcão. Cadeia trocada, uma chave virada. Metanoia Podcast.